dia, boa tarde, boa noite. Vai Vendo Brasil, especial entrevista hoje, recebendo o vereador da cidade de Americana e também candidato a deputado federal, Walter Amado, do Republicano. Seja muito bem-vindo aqui ao Vai Vendo Brasil, viu, Walter? Obrigado, Tiosso, obrigado ao Jorge pela essa oportunidade de estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos projetos, que isso é muito importante para você aí de casa, conhecer o seu candidato. Porque é muito fácil a gente ouvir falar de alguns candidatos, ou bem ou mal, mas o importante é conhecer realmente quem é o seu candidato e quem vai ser o seu representante, tanto na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, quanto também lá em Brasília. Isso ajuda qualquer governador, qualquer presidente a fazer um estado melhor, um país melhor. Tá certo, então, Jorge Ramos, é com você, meu amigo, a partir de agora, então, nós estamos aqui no Vai Vendo Brasil, junto com o nosso amigo, vamos dizer assim, já fomos amigos, sim, inclusive, de bancada na vereança, né, o Walter Amado. Jorge. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiosso, bom dia, boa tarde, boa noite, Walter Amado. O objetivo do Vai Vendo Brasil Entrevista é exatamente isso, é levar para você a informação dos nossos candidatos, para que você faça uma excelente escolha. Seja muito bem-vindo, Walter Amado. É isso aí, Jorge. Olha só, nós já iniciamos aqui o nosso Vai Vendo Brasil entrevista de hoje, batendo um papo com o Walter, porque, Jorge, durante todo o ano, a gente vem aqui no nosso Vai Vendo Brasil trazendo informações principalmente relacionadas à política, né? Não só aqui da nossa cidade, do nosso estado, mas também do nosso país e do mundo. Por isso, o Jorge Ramos é um grande crítico da política e a gente vem fazendo grandes apontamentos, né, nesse setor. Agora, nada mais justo do que o Vai Ver no Brasil abrir as suas portas para poder receber os candidatos aqui da nossa cidade, da nossa região, do país todo também, que estejam dispostos a falar com a gente e trazer aí maiores informações para quem nos assiste. Walter Amado, quantos anos de idade? Tenho 48 anos, Tiosso. 48 anos. Isso. Vereador por duas vezes. Eu estou no segundo mandato. Exato. 5 anos e meio, vamos colocar. Isso pelo Republicano. Pelo Republicano, sempre republicanos. E você representa aqui a cidade de Americana? Represento a cidade de Americana, apesar de que nasci mais para o interior, que Americana também é interior. Eu vim da cidade de Penápolis, morei no Salto do Havaiandava, na usina Havaiandava em Barbosa. Sou filho de funcionários públicos aposentados. Infelizmente faleceram recentemente, mas minha mãe foi toda a vida professora, deu aula em Penápolis, Glicério, Barbosa. Meu pai sempre funcionário da CPFL. Morei um pouquinho em cada usina hidrelétrica do estado de São Paulo. Inclusive sou engenheiro elétrico, adoro a engenharia, sou técnico em eletrônica, fiz Senai, mecânica geral no Senai de Americana. Estou em Americana desde 1981. Desde 81, do ano que eu nasci, viu, Walter? Exatamente. O Jorge já está dando risada lá. Vai lá. Olha a cara do Jorge. Ô, Jorge, eu não estou mentindo. É verdade. Vocês são jovens ainda, jovens anciãos, né? Estão aí, entrando aí na terceira idade. Mas é isso aí, Walter. Eu acompanho bastante o seu trabalho, Walter, desde o seu primeiro mandato. E vejo que você foi um vereador bem aguerrido, né? Um vereador legalista, que procura ser o máximo de técnico possível, ativo, né? Jorge? E muito ativo, né? Sim. E agora a gente vai passar aqui para os nossos queridos telespectadores um pouquinho do que o Walter é como vereador, mas do que o Walter vai ser se eleito deputado federal. Sim. Jorge, para mim, quando fui eleito vereador, eu vim do comércio, né? Apesar de ser engenheiro, a minha esposa também, um beijo para minha esposa, a psicóloga Milena Amado, meus 2 filhos, Lucas e Matheus, vai fazer 18 anos agora o mês que vem, mas para mim, quando eleito vereador, eu era como você de casa, a gente entendia alguma coisa que ouviu falar, mas não tinha, assim, a noção do que era realmente um legislativo. A gente achava que podia fazer tudo, né, tio? Acho que você também passou por isso. Fomos eleitos juntos, né? Isso, nós fomos eleitos juntos no primeiro mandato. Achou que vereador podia fazer e desfazer, mas não é bem assim. Que decepção, né? Exatamente. Aí é que entra os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, até julgar, né, tio? Nós não temos o poder de julgar,
Nós dependemos do judiciário. Então, isso é muito importante para você de casa entender o funcionamento de um legislativo. Mas, para mim, o primeiro ano foi realmente uma escola. Foi lá naquele primeiro ano que a gente entendeu qual era realmente a função do legislativo, o que a gente podia fazer, o que a gente não podia fazer. E foi aí que eu me interessei em estudar realmente o que é constitucional, o que não é constitucional, o que o vereador pode, o que a gente precisa saber das leis estaduais e leis federais para poder atuar no município. Porque quando nós falamos em leis municipais, nós temos que observar as leis estaduais e as leis federais. E baseado nisso, legislar aqui no município. Mas para mim foi uma escola muito importante, eu estudo muito. Você me acompanhou o meu trabalho, o Jorge acompanha até hoje o meu trabalho no Legislativo, então eu estudo muito, eu aprendi bastante. Foi aí que eu me interessei a sair candidato a deputado federal. Por quê? Porque muitas das vezes, eu como legislador municipal, eu fico amarrado nas leis estaduais e nas leis federais. E a gente precisa mudar muita coisa. Quando a gente fala em saneamento básico, nós precisamos observar o plano de saneamento federal, o plano de saneamento estadual, e a gente observa que tem muitos erros e que muita coisa precisa ser mudada. A gente vê vários deputados, tanto estaduais e federais, que priorizam o seu mandato em entregar emendas parlamentares aos municípios. Por quê? Porque isso é o que dá voto para o deputado. Mas eu já vejo diferente. Além das emendas, que é um resultado natural do deputado, tanto estadual quanto federal, porque você tem esse direito de fazer essa distribuição de emendas para o seu estado. É importante também falar que quando a gente fala de deputado federal, o deputado federal também é eleito pelo estado. Então, a eleição, a maneira do voto, é idêntica do deputado estadual. Nós buscamos os votos dentro do estado. Então, o deputado estadual, ele defende o estado na Assembleia Legislativa em São Paulo, e o deputado federal eleito pelo estado de São Paulo, ele defende o estado de São Paulo lá em Brasília, além de que legisla como um todo para o país todo, mas sempre visando o estado por onde foi eleito. Então, é muito importante a gente discutir essas leis. Quando a gente fala em uma nova lei tributária, isso a gente vem acompanhando há quantos anos, e vão empurrando com a barriga, ninguém tem coragem. Quando eu falo de coragem, é aquilo que eu aprendi aqui no Legislativo Municipal, a ter coragem de fazer e de falar tudo aquilo que tem que ser feito, mesmo que, às vezes, contraria algum grupo de pessoas. Eu vou te interromper um pouquinho, claro, porque parece que você precisa tomar uma água. Louco, E nesse período que você vai tomar uma água, eu vou passar aqui uma propaganda da nossa água maravilhosa, que é da Fonte Platina, e aí depois a gente volta. Muito bem. De volta aqui, depois de tomar uma água da Fonte Platina, estamos aqui com o candidato a deputado federal, Walter Amado. Eu já ia falar deputado federal, já estou profetizando. Isso, Walter, a palavra tem poder. Exatamente. Walter, você falava do trabalho do deputado, tanto do estadual como do federal. Né? E a gente vê aqui em Americana, você como vereador atuou bastante, é um vereador ativo, atuante, e tem uma grande briga com todo mundo, às vezes com o prefeito, às vezes com os vereadores, tudo em prol da população. A gente sabe que na Câmara Federal você vai estar lá com mais 513 deputados, caso eleito. Como você vê uma briga dessa com 513? Se com 19, com 18, já é difícil. Jorge, quando nós falamos em legislar para um país como o Brasil, a gente tem que lembrar que nós temos também um Senado, nós também temos o presidente, que ele pode vetar ou não, mas hoje
Hoje eu vejo, por exemplo, o trabalho do Tarcísio de Freitas. Já falando em Tarcísio, porque eu também sou do Republicanos, o Tarcísio é do meu partido, então a gente vê uma pessoa diferenciada trabalhando num governo, que ele também busca fazer as coisas corretas e também tem o embate junto a esses deputados, aos senadores, e tem ainda a ligação com o presidente. Então, quando a gente fala em fazer o bem, em fazer o certo, a gente sabe que existem grupos políticos, às vezes quando a gente fala de centrão, a gente fala de esquerda, de direita, nós sabemos da luta, mas a luta sempre fez parte do trabalho do legislativo. Isso não me amedronta, enroscou. Não me amedronta. Por quê? Porque a coisa certa, ela acaba fluindo. Ela acaba fluindo na sua naturalidade. Assim como o Tarcísio vem fazendo, fez o trabalho como ministro, ele também trabalhou no governo da Dilma, ele também trabalhou no governo do Temer, e hoje está aí, candidato a deputado, a governador do estado de São Paulo, o maior estado do nosso país, e as dificuldades aparecem, as pedras aparecem, mas a gente luta para conquistar aquilo que realmente tem que ser feito. E isso é o meu objetivo. Não é fácil. A gente está falando de 19 vereadores, nós temos em torno de 6.500, 6.700 leis aqui em Americana, nós estamos falando em 513, 512, 513. São 513 mais você, 514 deputados federais. Exatamente. Lá no Congresso. Então, as dificuldades serão imensas, mas a gente não tem medo da luta, da briga, e nós estaremos lá, como aqui, defendendo realmente o interesse da comunidade, da população brasileira como um todo e também do estado de São Paulo. Tá certo, Walter, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre os seus projetos, para a gente finalizar o nosso bate-papo, mas antes eu gostaria de salientar aqui alguns pontos, principalmente os pontos fortes que você vem demonstrando dentro da legislatura, né? Você é um vereador atuante, assim como a gente falou, e que é uma pessoa que não tem medo mesmo, que realmente acaba enfrentando obstáculos e talvez denunciando e indo para cima, às vezes, de coisas que outros vereadores não têm coragem de ir, não é mesmo? Sim, exatamente. Eu sempre fui um fiscalizador. Então, nós fomos até atrás de médicos que não cumpriam a sua carga horária, nós fomos atrás de vazamentos de esgoto, nós fomos atrás de funcionário público também que não cumpria a sua carga horária, nós fomos atrás de leis que contrariam grandes grupos econômicos. Eu batalho muito em cima da infraestrutura, falando de novo sobre o Tarcísio, eu sou fã do Tarcísio, porque ele é um cara empreendedor, e ele sabe tudo sobre infraestrutura. Quando a gente fala em desenvolvimento municipal, estadual, ou até mesmo federal, a gente tem que sempre lembrar de infraestrutura. E quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de transporte público, a gente fala de saneamento básico, a gente fala de saúde pública, a gente fala até de aterro sanitário. Sim. Hoje, olha o que está acontecendo com o nosso país, nós não sabemos mais aonde dispor os resíduos sólidos, mas também a gente não tem nem projetos para fazer a coleta seletiva, não tem projeto, a recuperação. Mas existe usinas, existem projetos de usinas, né? Usinas que poderiam já estar funcionando aqui no nosso país, e reciclando praticamente 100% de todo esse lixo reciclado, e que infelizmente não se faz. Nós não temos no país inteiro praticamente uma usina funcionando efetivamente. A gente tem vários protótipos, várias cópias da Europa, mas lembrando que o lixo da Europa é totalmente diferente do Brasil, então precisam ser feitas adaptações. Aí a gente entra também no saneamento. O saneamento, hoje nós temos em Americana um problema gravíssimo com a nossa represa de Salto Grande. Por quê? Porque as cidades a montante não têm o tratamento terciário, tem até o tratamento secundário. E isso a gente vai precisar cobrar dos municípios, o tratamento terciário. Por quê? O Brasil ainda é rico em água, mas isso aí uma hora vai acabar. Da maneira que estão degradando todas as nascentes, as reservas hídricas do nosso país. Então isso é um outro ponto principal faz parte do nosso projeto. E também a saúde pública. A gente tem aí um sistema único de saúde que é gigantesco,
é um dos únicos no mundo inteiro, né, Jorge? Tiosso sabe disso. Mas nós precisamos de planejamento, nós precisamos de comunicação, de interligar dados. A gente vê um hospital privado que ele tem um sistema de informação, de gestão, exatamente, que faz com que você monitore o trabalho médico, o uso de insumos, a comunicação com o paciente, que é muito importante, e que hoje o SUS falha muito na comunicação. Hoje pacientes ficam anos esperando uma vaga no CROSS, que é a Central de Regulação de Serviços de Saúde, que é um outro ponto que a gente precisa otimizar essa Central de Regulação. Esse trabalho, as diretorias regionais que nós temos distribuídos no estado, o DRS 71, 2, 3, 4, 5, aqui na região de Campinas é o 7. Nós precisamos integrar essas informações para otimizar o sistema. Tá certo, Walter. O que a gente pode observar aqui durante o nosso bate-papo é que você, além de ser um vereador atuante aqui na cidade, você é um cara que foi em busca de conhecimento, de estudo, justamente para você ter esse conhecimento e fazer a aplicação disso, se futuramente você se tornar deputado federal. Né? Exatamente, isso é muito importante, porque hoje até parece uma brincadeira, né? Mas, às vezes, o eleitor, ele, por protesto, ele acaba votando em deputado que foi palhacinho, em deputado que foi ator, em deputado que foi cantor, mas isso nós não podemos mais, o Brasil não tolera mais isso. Nós precisamos, sim, eleger candidatos que têm a responsabilidade, que têm a informação, que têm a capacidade técnica de poder saber, na hora de defender os interesses do país, ou do estado, ou do município. Sim. Isso é muito importante. O eleitor precisa buscar mais informações do seu candidato. E parar de eleger palhacinho, cantorzinho, atorzinho. Chega, a gente não pode. O Brasil não tolera mais esse tipo de voto de protesto. Hoje o voto de protesto tem que ser estudado. Eu vou protestar, então eu vou buscar alguém que satisfaça todos os meus anseios, né? E que faça o Brasil voltar a andar. O Brasil é um país que ele tem autonomia para praticamente tudo. Nós temos desde agropecuária, agricultura, petróleo, nós temos grandes empresas de engenharia. Então nós precisamos hoje focar em capacitar pessoas, em trazer o emprego, trazer a infraestrutura e com pessoas competentes lá nos defendendo. Tá certo, Jorge. Eu sei que o Jorge já está ali preparado para fazer algumas perguntas. Vamos lá, Jorge. Walter, você fala aí de infraestrutura, você fala de tudo isso. Para mim, é muito fácil escutar o Walter, porque eu conheço e acompanho o trabalho dele. E realmente a gente vê que ele é muito interessado, é independente, é autônomo, não tem ligações, não pode ser considerado base ou oposição. Ele realmente é um vereador. Aqui, como vereador, é um vereador isento de ser base ou oposição, sempre trabalhando de forma técnica, pesquisando, sempre para a população. E a gente sabe que isso não é bem visto, muitas vezes, por governadores, por prefeitos e até por presidentes da República. É confundido, às vezes, pela população. E confundido, exatamente, confundido. E o Walter fala aqui, Tiosso, ele fala aqui em relação a escolher bem um candidato que esteja preparado, porque o voto é muito sério. Infelizmente, no Brasil, as pessoas ainda não se deram conta do quanto é sério um voto. Um voto é uma procuração que você passa para alguém falar em seu nome e fazer leis para que você cumpra. Então, é muito importante essa fala do Walter. Eu também sou fã, inclusive, dessa fala, que a gente tem que parar de eleger pessoas porque em protesto, porque é cantor, porque é bonitinho, porque é isso, porque é aquilo. Nós precisamos realmente, quando passarmos uma procuração, que o voto nada mais é do que uma procuração para que alguém fale e te represente,
fala em seu nome e te represente, passar para alguém que realmente possa representar. Então, Walter, eu acho muito importante você ter tocado esse ponto para os nossos telespectadores. É importante que as pessoas conheçam realmente essa visão, porque é assim, não estou falando aqui que tem que votar no Walter, você tem que votar no candidato que você melhor se identifique, mas não faça isso novamente, porque a gente acaba pagando um preço muito alto por um voto de protesto. E o objetivo aqui do Vai Ver no Brasil sempre foi justamente esse, não é mesmo, Jorge? Trazer informação de qualidade, apurada e também um senso crítico, que é para você que nos acompanha, além de você conseguir entender a situação da realidade do nosso país, da realidade política, também conseguir, através dos seus meios, dos seus contatos, da sua família, levar essa informação e também discutir em casa, não é mesmo, Jorge? Exatamente, Josso. Walter, continue aí que eu estou adorando. Tá certo, Jorge. Eu uso também como exemplo o próprio estado de São Paulo. A gente vê um grupo político que vem perpetuando dentro do estado de São Paulo, e a minha mãe, como professora que foi a vida toda, a gente viu a educação do nosso estado, ele perdendo o seu foco, perdendo. Hoje nós temos aí, a gente enfraqueceu. Né? Hoje se discute qual a matéria que vai suprimir da grade escolar. A gente não tem que buscar isso, a gente tem que buscar quais serão as novas matérias que serão incluídas na grade escolar. Nós temos aí uma evolução, o mundo todo evolui, e as mudanças são naturais, e essa mudança o Brasil tem que acompanhar também com a mudança da cabeça da pessoa que está lá te representando. Se a gente continuar acreditando que aqueles que estão lá perpetuando no governo, tanto estadual quanto federal, é o melhor para o nosso país, vocês estão enganados. Nós precisamos também participar dessa mudança, desse crescimento, desse desenvolvimento, com novas ideias, exatamente, com novas ideias, com novos propósitos, com novas ideologias, porque hoje, até quando a gente se fala em partido político, muitas vezes alguém fala assim para mim, Walter, você é candidato, qual é o seu partido? Ah, eu sou do Republicanos. Ah, porque se for de tal partido, eu não voto. A gente tem que lembrar que hoje a gente tem que votar e escolher a pessoa que vai lá te representar. E não tão somente só o partido político. Porque hoje acabou aquele negócio de ideologia política. A gente vê hoje, por exemplo, até de um candidato do PT a presidente com um vice que era do PSDB. Então, onde está a ideologia política aí? A gente está vendo que era contra ele até que falava que ele estava querendo voltar na cena do crime. E hoje PT nunca mais. Exatamente. Então a gente vê algumas coisas acontecendo na política brasileira. Por quê? Porque esses políticos que estão aí perpetuando, eles ainda não acreditam que você de casa não tem memória. Eles ainda acreditam que eles vão fazer e desfazer e que você não vai lembrar. E que vai ficar por isso mesmo e com dinheiro. Agora vamos falar assim, em campanhas milionárias, e que o dinheiro vai falar mais forte. Eu já vi até, tios, eleitor falando assim, eu não vou perder o meu voto. Eu acredito naquele cara ali, ó. Mas para mim não perder o meu voto, eu vou votar no fulano, porque ele tem condições de ganhar. É com isso que aquele um que você acredita, ele nunca vai entrar. Ele nunca vai participar, ele nunca vai te defender, e sempre os mesmos vão ficando. Com aquela velha política, com aqueles velhos vícios em que isso torna o país mais fraco, mais dependente de todos os outros países. Hoje a gente depende do valor do barril, do petróleo, para a gente vender aqui dentro do nosso país a gasolina. Isso é inadmissível. Hoje, quando, por exemplo, a China está importando do Brasil, o Brasil está exportando para a China o porco, a carne suína, nós pagamos aqui muito mais caro. Quando a gente está exportando também a parte de trigo, o óleo de soja, aqui o que acontece? Quem paga somos nós, brasileiros. Por quê? Até o próprio etanol, quando está mais interessante vender o açúcar lá no exterior, o que acontece? As usinas deixam de produzir o etanol, manda para fora, fabrica mais açúcar, manda o açúcar para lá, a gente acaba pagando mais caro no etanol aqui, que o Brasil foi pioneiro na produção de etanol. E hoje a gente vê até outros países copiando o Brasil. Já tem outros países aí
também plantando a cana-de-açúcar e produzindo etanol. Então, é aí que eu falo. Você, eleitor, você de casa, precisa escolher e acreditar naquele candidato e votar. Não tem aquele negócio lá, eu vou votar nesse porque ele vai ganhar. Vota naquele que você acredita e que realmente vai te representar lá. E que são poucos, mas existem. São poucos, mas existem. Tá certo. Agora, Walter, nós já começamos o período eleitoral, você já deve estar no corre da campanha política, né? Quais são as expectativas, então, a partir de agora? Porque a gente sabe que não vai ser fácil para ninguém, né? São praticamente 40 dias aí, né? A gente tem um número bem grande de candidatos, a gente vê uma disputa financeira, né? Uma campanha eleitoral de milhões, e outros de 40 mil, 50 mil, que é o meu caso. Hoje, nós temos um recurso financeiro muito pequenininho, mas nós contamos com as pessoas que acreditam, que acompanharam o nosso trabalho e que multiplique isso. Sim. Até outro dia eu brinquei no WhatsApp, eu falei assim, eu tenho 5 mil contatos no meu WhatsApp. Eu vou mandar uma mensagem para os 5 mil contatos, e se cada contato mandar para mais 10 pessoas, que não é muito, nós teríamos aí 50 mil pessoas acompanhando o meu trabalho. Então, quando a gente fala em campanhas milionárias, a gente também tem que tomar cuidado. Até outro dia a gente estava fazendo uma conta, eu e o Jorge Ramos, se você pegar o salário do deputado, multiplicar por 12 meses, que é um ano, multiplicar por 4 anos, que é um mandato, e conferir com o valor do investimento de campanha, a conta não bate. Não bate. E aí? Ele não ganha o suficiente. Ele não vai ganhar o suficiente para recuperar o investimento. E aí, Jorge? O que você me fala? Pois é, Walter, a gente vê realmente aqui na nossa região, nós temos deputados que eu sei que tem um teto para se gastar, acho que é 2,5 milhões, se não me engano, o deputado federal, é isso mesmo? O federal é 3 milhões, 3 milhões? E uns Houve quebrados. uma atualização, né? Em 2018 era 2 milhões e pouco. 3 milhões, e eu sei que tem deputado que já gastou esses 3 milhões e vai gastar muito mais de 3 aí, aqui da região. Então é assim, fica difícil competir, porque infelizmente ainda as pessoas acreditam que esses deputados podem ser a salvação. E a gente já sabe que tem, eu não vou citar nomes aqui, não é o Walter que está falando, é Jorge Ramos, 50 anos de mandato é muito tempo. Nós precisamos oxigenar a nossa política. Aproveitando, já falando desse tema, Walter, fala um pouquinho para a gente. Você é a favor de quantos mandatos para deputado? Jorge, eu particularmente, eu acredito em 2 mandatos. Mas não apenas de deputado, mas eu falo também de vereador. Vamos falar em 2 mandatos, que eu acho que é legislativo, que é o suficiente para ele provar para aquilo que ele realmente veio. Porque tem gente que vive perpetuando aí. E além de ele perpetuar nisso, ele vai criando vínculos em departamentos, por exemplo. Amarrando tudo. E amarrando tudo. Eu até gostaria de perguntar para você de casa, se você não conhece, você não tem amizade com alguém, ou é um colega, que trabalha no poder público, indicado por um político, e que você sabe que ele não tem capacidade de estar lá representando naquela atividade, mas ele está lá por cunho político. Por quê? Porque esses vícios vão acontecendo. A gente vê o próprio auditores fiscais, fiscais de ICM, até mesmo acontece isso com o padre, tio. Sim. Eles têm um tempo de atuação numa comunidade, para não criar vínculos. Porque quando a gente cria vínculos, a gente cria vícios. E criando os vícios, por exemplo, eu vou lutar com unhas e dentes para chegar no executivo, Jorge. Essa é um sonho que eu coloquei aqui na minha cabeça e que eu vou lutar para isso. Mas como é que eu chego até lá? Fazendo o que é certo. Exatamente. E não fazendo o que é errado. Então, quando o legislador ele tem um propósito, ele vai buscar alguma coisa, ele sabe que ele tem que fazer o que é certo. Não é verdade? Então, agora, perpetuar, criar esses vícios, isso não é bom para ninguém. 50 anos de poder. 50... E sem contar os 50, além dos 50 anos de poder, a dinastia, né? Que passa de pai para filho e continua no mesmo modelo velho de fazer política. E, Walter, você falou, então você já tem 2 mandatos, é o 2º mandato de vereador,
Agora, então, você está buscando uma vaga na Câmara Federal. Sim. Então, teoricamente, nós vamos cobrar isso. Caso você veja, nós vamos cobrar que você não vai para a reeleição do seu terceiro mandato, então aí provavelmente ele vem para o Executivo. Sim, vai ver o Brasil. Na realidade, eu busco isso. Busco isso. Agora, se a gente vê lá na frente que as possibilidades são pequenas, e ainda existe uma credibilidade para a gente fazer mais um mandato, e como pode hoje, se a lei fosse da maneira que eu gostaria, é lógico de que a gente não poderia. Seria até segundo mandato. Mas se eu tiver ainda essa condição das pessoas acreditarem no meu trabalho e a lei ainda permitir, e eu não concorri, eu não tive a oportunidade para ir para o Executivo, pode ser que eu venha para o terceiro mandato, porque isso acontece. Não, foi muito bom você colocar isso, foi muito bom. Eu até coloquei isso exatamente, você falou exatamente o quê? Porque muitas pessoas falam, não, eu sou contra a reeleição, eu sou contra, mas continuam se reelegendo. Sim, Então, para que isso aconteça, não é tão simples assim. Nós temos ainda uma Constituição Federal que rege todas as leis desse país, existe uma Câmara Federal, existe um Senado, que é preciso, sim, uma reforma política. A partir desta reforma, isso tem que valer. Exatamente. Tem que valer, sim. Eu também concordo que 2 mandatos de deputado, 2 mandatos de prefeito, 2 mandatos de governador, 2 mandatos de presidente, 2 mandatos de vereador, eu acho que é o suficiente, até porque nós precisamos oxigenar a política. 50 anos de mandato não é como eu te falei, hoje o mundo vem mudando, vem trabalhando em novas conquistas, a própria profissão. Você já viu como muda a profissão? Antigamente, a gente tinha um carinha lá que ia lá na roda do trem, ô Jorge, e batia um martelinho na roda do trem. Hoje não tem mais isso. Hoje nós temos a ultrassom, que a roda do trem passa por um ultrassom e lá identifica sem trinca, sem rachadura. E é isso que está acontecendo. Então não precisa mais do cara bater no martelinho, mas precisa de um operador de ultrassom. Exatamente. Antigamente nós tínhamos o cara que fazia a colheita da cana lá no facão, colocava fogo no canavial, lembra? Hoje nós temos tudo. Hoje, inclusive, falta hoje no mercado a mão de obra especializada para operar esse tipo de maquinário moderno, tanto para a agricultura. Agora, vamos lá, Walter, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. O que os nossos telespectadores, a população de Americana, a população do Brasil todo que está nos assistindo, né, pode esperar de Walter Amado eleito, né, para deputado federal? Gente, para quem me conhece, eu sempre fui vamos colocar político, porque quem está no meio político, ele não tem como não ser, não adianta eu falar. Mas eu sempre fui uma pessoa independente, um legislador independente, eu sempre busquei o que era certo e fui denunciar o que estava errado. Isso até criou muita inimizade. Eu fui comerciante por muitos anos, ainda sou comerciante, só fiz amizade durante todo esse tempo, mas depois que eu entrei para a política, infelizmente, acabei criando algumas inimizades, por conta desses grupos políticos. Então, eu nunca participei de grupo político, eu nunca entrei em acordo político. Então, o que você pode esperar de mim? Eu vou fazer a diferença. O deputado, ele não pode ficar somente entregando emendas parlamentares pelo Estado ou pelo país. O legislador, ele tem que buscar renovar as leis, ele tem que buscar fiscalizar aquilo, obras paradas. Olha quantas obras paradas o nosso país tem. E o que esses deputados fizeram até hoje? Nada, apenas distribuindo emendas parlamentares. Então eu vou buscar essas obras paradas, eu vou buscar o que está errado nas leis para a gente tentar mudar, eu vou lutar pela reforma política, eu vou lutar pela reforma tributária, eu vou buscar uma otimização no sistema de saúde, que é o SUS, é um sistema que praticamente único no mundo inteiro. Eu não me lembro se na Austrália tem um outro país. Parecido, a Austrália é parecido. Acho que tem um outro país que tem algo parecido, mas não chega perto. Só que isso sem planejamento e sem uma otimização, não sabe sem fundo. Eu vou buscar como é que fala, o saneamento básico do nosso país, que está bem aquém do que a gente precisa quando a gente sempre fala de infraestrutura. Então nós vamos buscar uma infraestrutura para o nosso país, exatamente, e principalmente para o estado de São Paulo. Lembrando você, eleitor aí de casa, que eu
eu serei eleito com os votos do estado de São Paulo. Isso é muito importante, porque muita gente fala assim, pô, você deu um passo maior que a perna, por que você não foi candidato a deputado estadual? Gente, é a mesma coisa, só que em vez de eu te representar aqui em São Paulo, eu te represento lá em Brasília. Exatamente. E deixo aqui sempre a minha disposição de atender qualquer pessoa. Meu WhatsApp é o mesmo desde 2009, se eu não me engano, quer dizer, o número do meu telefone é 981-380382. E quando a gente fala de DDD 19, porque isso está sendo visto fora do... Exatamente, DDD 19. E quando a gente fala... Desculpa te interromper, mas repete, por favor. É 19-981-380382. E ainda é muito importante de falar, como eu falo para todo mundo que me procura na Câmara Municipal, o gabinete não é meu, o gabinete é nosso. O Legislativo sempre e deverá ser a casa do povo. E que muita gente esquece disso, né, Jorge? Depois que ganha, principalmente. Exatamente. Infelizmente, algumas pessoas acabam, depois que ganham a eleição, fazendo política para políticos, esquecem que política é para a população. Exatamente. Agora, a gente quer saber seu número, Walter. Meu número é 1040. Que número? 1040. Repetindo. 1040. Walter Amado, Republicanos. 1040. É facinho, hein, pessoal? Grave aí. 1040. Walter Amado para deputado federal, representando não só a cidade de Americana, toda a nossa região, estado de São Paulo, lá em Brasília. É isso aí, Walter. Um abraço para toda a população de Americana, um abraço para toda a população lá de Penápolis, e toda a micro-região, né? Que hoje a Americana está unida aqui com Nova Odessa, com Santa Bárbara, assim como Penápolis está lá pertinho de Birigui, perto de Promissão, perto de Barbosa. Um abraço a todos. 10:40. Repita. 10:40. É só marcar no relógio às 10:40. O que você faz em casa? Então aí você vai marcar e vai lembrar daquela ação de todo dia e vai lembrar do 10:40. 10:40 é o Partido Republicanos do Tarciso. 10:40. Olha, eu estou fazendo aí de grátis aí. Vai ver no Brasil. Vai ver no Brasil. Walter, muito obrigado pela sua participação aqui no Vai Ver no Brasil, especial nosso entrevistando todos os candidatos, a estadual, a também federal, aqui, né, da nossa região, que estão dispostos a participar, e é um prazer imenso ter você aqui hoje, viu? Eu que agradeço, Jorge, é sempre um grande prazer estar aqui com você aí de casa, acompanhando o nosso trabalho e os nossos projetos. E vamos mudar esse país. 10:40, deputado federal Walter Amado. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Walter. Obrigado mesmo. Espero recebê-lo aqui eleito deputado federal. Amém. Porque é assim, muito importante. Porque depois que o Walter se elege, aí não vai ter mais tempo. Tudo. A Melissa está aqui nos assistindo, que é assessora do Walter, vai cobrar dele. Depois, eleito, vai estar aqui no Vai Ver no Brasil com a gente. Gente, muito obrigado a todos. Um grande abraço. E não se esqueçam. Quarta-feira, às 19 horas, Vai Ver no Brasil ao vivo. Tchau, tchau. Tá certo, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até quarta-feira. Esperamos vocês no Vai Ver no Brasil ao vivo. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.